E aí, pessoal? Bem-vindo ao canal Chamo Físico. Meu nome é Thales Rodrigues e eu serei seu professor de Física aqui no YouTube. No vídeo de hoje, resolveremos uma prova de Itaúna, prova do primeiro semestre de 2017. Thales, você tem essa prova? Tem essa prova de Itaúna que é difícil acesso para muitos alunos, mas é legal para que você treine, já que você vai tentar esse vestibular. Aqui na descrição eu coloquei o link para que você possa baixar a prova. Baixe a prova e tente resolvê-la antes de assistir esse vídeo. Assim, você vai aproveitar melhor a minha resolução. Caso tenha alguma questão específica que você queira ver a resolução, na descrição também eu coloco o tempo de cada uma delas. Assim, você já pode dar aquele pulo para a questão e já tirar de cara a sua dúvida. Bora para a nossa aula, espero que goste do vídeo. Chamo Físico! Então vamos lá, questão de movimento circular para a gente resolver, toda teórica. Diz que tem um carrinho e esse carrinho, suponha, está aqui, ó, fazendo essa curva, tá? Está numa pista circular, por exemplo, descrevendo o que a gente chama de movimento circular uniforme. É aquele movimento em que o módulo da velocidade não muda, o velocímetro dele está cravado a um determinado valor. Vem cá. Esse carrinho está fazendo curva. Se tivéssemos que representar a velocidade dele, como é que a gente representaria? Vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. Então, suponha que esse carrinho esteja aqui assim, ó, nesse sentido, sentido anti-horário. Nesse ponto, a velocidade dele estaria aqui, ó. Por outro lado, quando ele passar por aqui assim, ó, o módulo da velocidade é a mesma, porque o movimento é uniforme, porém a velocidade, que é tangente à trajetória, estaria aqui, ó. Então, claramente, o meu vetor velocidade fica mudando a direção a todo momento. Então, o vetor velocidade muda, não o módulo, mas a direção a todo momento, tá? Se tem mudança do vetor velocidade, tem que ter aceleração. A aceleração que não muda o módulo, mas muda a direção. De quem estou falando? Essa é a chamada aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é aquela que é capaz de mudar a direção da velocidade, fazer curva. Lembre-se, todas as vezes que um corpo estiver fazendo curva, deve atuar nele uma aceleração centrípeta, apontando para o centro da trajetória. A aceleração centrípeta deveria ser representada assim, então, ó, apontando para o centro da trajetória. Está aí a aceleração centrípeta. Mas vem cá, se tem aceleração, lembrando, tem que ter uma força resultante. A segunda lei de Newton nos diz que só tem aceleração se tiver força resultante. Como a aceleração aponta para o centro, a força resultante também deve apontar para o centro. A gente chama, inclusive, essa força resultante de força centrípeta. Então, tem que existir uma força resultante apontando para o centro. Vamos representá-la aqui, ó. Força resultante apontando para o centro. Força centrípeta. Tá aí. Apesar de eu ter desenhado esses três vetores aqui em todo momento, nem pense em somá-los, hein? Afinal de contas, representam grandezas completamente diferentes. Mas, olha só, nossa última discussão. A força resultante, chamada de força centrípeta, não é mais uma força, alguém faz o papel dela. Nesse caso, quem faz o papel de força centrípeta? Vale lembrar, como esse carro quer a todo momento seguir a sua trajetória em linha reta, sair da curva, existe uma força de atrito contrária a essa tendência. O corpo ele quer deslizar para fora da curva, ele quer seguir a sua trajetória ali em linha reta. Se ele quer seguir a trajetória em linha reta, existe um atrito que fará o papel de força centrípeta. Então essa força resultante, na verdade, é simplesmente uma força de atrito. Até porque sem atrito, esse corpo jamais faria essa curva, né? Ele tenderia a seguir em linha reta, sair pela tangente. Vamos às alternativas. Letra A. A aceleração e a força que nele atua não são nulas. Verdadeiro. Essas forças não são nulas. A força e a aceleração não são nulas. Elas existem para manter a trajetória circular. Essa é a nossa resposta. Letra B, a aceleração é nula porque a velocidade é constante. Cuidado, a aceleração tangencial é nula, mas existe a aceleração centrípeta. Apesar de mudar a velocidade, não mudar a velocidade, ele está fazendo curva, mudando a direção. Letra C, a soma das forças que atuam no corpo é nula. Falso, tem que ter força resultante. Letra D, o sentido da velocidade muda, mas a direção não. Errado, a direção está mudando a todo momento. Então, de fato, a resposta é a letra A.
peguei uma bolinha e, abandonando ela de uma altura de 1 metro, ela colide com o chão e retorna numa altura de 60 centímetros, ou seja, uma altura menor. Lembrando, aqui é o ponto mais alto dela, então novamente a velocidade vale zero, é o ponto de inversão. A questão fala para desconsiderar a resistência do ar. Veja bem, se nós estamos desconsiderando a resistência do ar, ao longo da queda e da subida, a energia mecânica dela se conserva. Afinal de contas, na ausência de forças dissipativas, a energia mecânica se conserva. O problema, na verdade, está no ato da colisão. Na colisão, ela perde energia. A colisão não é perfeitamente elástica e ela acaba dissipando energia ali. Explicação, então, para ela voltar a uma altura menor, ou seja, perdeu energia. Olhando para as opções, então, vamos avaliar o que é verdadeiro. Flávio diz que, como os atritos são desprezíveis, a energia mecânica se conserva ao longo do movimento. Falso. A energia mecânica não conservou, tanto é que ela voltou numa altura menor. Denise disse que não houve conservação de energia mecânica durante a colisão com o solo. Verdadeiro. Durante a queda, teve conservação, porque não tem força dissipativa, mas na colisão existe a dissipação. E Hermínia diz, durante a subida da bolinha, após a colisão, a energia mecânica se conserva. Verdadeiro, hein, Hermínia? Essa menina é boa, hein? Olha só, como não há resistência do ar, na subida, a energia mecânica se conserva. Então, verdadeiro apenas Denise e Hermínia. Resposta letra A. Próxima questão, uma questão da hidrostática. Diz que no fundo de um recipiente tem uma moeda que fica lá em repouso. Atenção! Quais são as forças que atuam na moeda? Temos 3, hein? Temos o peso dela, peso que é dado como sendo massa vezes gravidade. E independe do fato dela estar dentro da água. O peso dela é o mesmo. Além disso, nós temos o empuxo. Empuxo que é uma força que o líquido faz sobre essa moeda, empurrando ele para cima, sempre vertical o empuxo. Empuxo que pode ser calculado, lembrando, mas não é necessário, densidade do líquido, volume deslocado, que seria o volume da moeda, vezes a gravidade. E temos ainda uma normal, que é a força de compressão. Força de compressão, uma vez que a moeda comprime o fundo do recipiente. Como ela encontra-se em repouso, essa é uma situação de equilíbrio. E sabemos da primeira lei de Newton, a força resultante deve ser zero. Se a força resultante é zero, podemos escrever o seguinte, ó, o peso tem que ser igual ao empuxo mais a normal. Então tá aí. Essa é a relação matemática que nós teríamos nesse problema da moeda dentro da água. Olhando para as opções de resposta, vamos lá. Letra A, força resultante sobre a moeda é vertical para cima, falso, ela vale zero. Letra B, o empuxo é a força que a água faz sobre a moeda, verdadeiro. Letra C, o peso da moeda muda devido à água, falso. E letra D, peso é a força que o fundo do copo faz na moeda, errado. Peso quem faz é a terra. A força que o fundo do copo faz na moeda é a força normal de compressão. Então, de fato, resposta letra B de bola. Nessa questão, então, nós vamos confrontar dois conceitos importantíssimos da termologia, que é calor e temperatura. Vale lembrar, temperatura está associada ao grau de agitação das partículas. Quanto maior o grau de agitação, quanto mais energia interna, mais energia cinética essas partículas tiverem, maior será o grau de agitação, maior será a temperatura. Nem pense em avaliar a temperatura como quente e frio, hein? Você pode errar. E calor é o nome que se dá à energia em trânsito, a energia que flui sempre da maior para a menor temperatura espontaneamente, a fim de atingir uma temperatura de equilíbrio, chamada equilíbrio térmico. Veja bem, aqui coloquei dois corpos, 60 e 20 graus Celsius. Se A tem temperatura maior, significa que o grau de agitação das partículas ali é maior. As partículazinhas desse corpo apresentam maior energia cinética média. Quando eu coloco ele próximo do B, a natureza não permite esse desequilíbrio de energia e, naturalmente, espontaneamente, energia fluirá de um para o outro. A essa energia em trânsito, a gente dá o nome de calor, representado pela letra Q. Inclusive, já te ensinei nesse vídeo a fazer contas com esse calor. Aproveite para assistir depois sobre calorimetria. Veja bem, é errado então dizer que o corpo A tem mais calor do que o B.
Um corpo não possui calor. Calor é o nome que se dá à energia em trânsito. O que ele apresentaria é maior energia cinética média. Vamos às duas afirmativas. Ana Beatriz diz que calor é o nome que se dá à transferência de energia em virtude de diferença de temperatura. Parabéns, Ana Beatriz, você acertou. Entretanto, Lígia disse que quanto maior a temperatura do corpo, maior a quantidade de calor que ele apresenta. Porra, Lígia, errou, velho. Então, resposta letra C. Apenas Ana Beatriz acertou. Vamos então para os problemas de visão nessa questão. Miopia, dificuldade de ver de longe ou de perto, de longe. Coloquei aqui dois raios paralelos, simbolizando um objeto distante. Aqui é o olho, o globo ocular da pessoa. O globo ocular que inclusive apresenta uma lente, um conjunto, na verdade, a córnea e o cristalino, compondo uma lente convergente. O objetivo, na verdade, é que essa lente consiga focalizar esses raios na retina, que é o fundo do olho, anteparo onde a imagem deve ser formada. Entretanto, no olho do míope, não é lá que ela é formada. A imagem ela é formada antes da retina. E se é formada antes da retina, ele não consegue vê-la nitidamente, apresentando assim a dificuldade de ver de longe. Por que isso acontece? Pode ser porque o globo ocular dele é muito comprido, ou pode ser porque o conjunto córnea-cristalino dele está muito poderoso, muito convergente. Repare, convergiu demais. Como é que se corrige esse problema de visão? Utilizando uma lente divergente. Lente divergente, que lembrando, é uma lente borda grossa. Então, ele deveria utilizar uma lente borda grossa para corrigir o problema de visão dele. Com essa lente, a imagem acabaria, chegando um pouco para trás, caindo na retina, ele consegue ver nitidamente. Agora, e a pessoa que tem hipermetropia? Hipermetropia já é uma dificuldade mais rara, tá? Mas existem pessoas hipermétropes. A hipermetropia é uma dificuldade de ver de perto, repare. No meu desenho, não mais eu coloquei o objeto distante. O objeto agora está bem próximo do olho. Peguei os raios que saíram do objeto, que deveriam ser focalizados na retina. Entretanto, não são, porque senão ele conseguiria ver nitidamente. Não seria um problema de visão. Nesse caso, a imagem é formada atrás da retina. Por quê? Porque, de certa forma, podemos pensar que o globo ocular da pessoa é mais curto ou porque o conjunto córnea-cristalino é pouco convergente e por isso a imagem acabou ficando para trás, não convergiu o suficiente. Justamente por conta disso, nesse problema de visão, a pessoa deve utilizar uma lente convergente. Lente convergente, que lembrando, é uma lente borda fina, está aqui representada. A presbiopia é um problema de visão muito semelhante à hipermetropia, também chamada de vista cansada. Entretanto, ela carrega um fator idade. Como a pessoa vai ficando mais velha, isso daqui acontece nos olhos dela. Por quê? Porque quando ela vai ficando mais velha, o cristalino dela tende a ficar mais rígido e os músculos ciliares que pressionam o cristalino tendem a ficar mais fracos. Ele tem dificuldade, então, para quando um objeto estiver perto, ele tomar uma forma muito gordinha e ficar mais poderoso para conseguir, sim, convergir o raio na retina. Com a idade, se ele fica menos poderoso, a imagem acaba não sendo convergida o suficiente para a retina e acaba sendo formada atrás dela. Então esse é um problema de visão que apresenta a mesma correção, lente convergente, porém por argumentos diferentes. O que a questão pergunta é quais são os problemas de visão que apresentam a mesma lente corretiva e, portanto, hipermetropia e presbiopia é a resposta. Resposta letra B de bola. Questãozinha então de pêndulo simples agora, muito fácil, bem simples. Nessa questão, nós temos então um pêndulo de comprimento L. Quando você puxa o pêndulo e solta, ele passa a oscilar descrevendo o que a gente chama de movimento harmônico simples. Como é que a gente calcula o período, você lembra? Período, que é o tempo que ele gasta para ir lá e voltar. Importantíssimo que você saiba, o período de um pêndulo pode ser dado como sendo 2π raiz de L sobre G, onde L é o comprimento do fio e G é a gravidade no local. A questão diz que enquanto um pêndulo oscilava, um aluno segurou o fio pela metade, tá? E aí, segurando, travando o fio pela metade, se tornou um pêndulo mais curto. O que aconteceria com o período e com a frequência desse pêndulo? Vem cá. A gravidade não foi alterada, mas como o comprimento cai pela metade, diminui, o período de oscilação
diminui, ou seja, ele passa a oscilar mais rapidamente, gastando um tempo menor para ir lá e voltar. Lembre-se, pêndulos mais curtos oscilam mais rapidamente do que pêndulos mais compridos. E a frequência? Lembrando, a frequência é o inverso do período. Se a frequência é o inverso do período e o período diminuiu, a frequência aumenta, tendo agora, claro, mais oscilações por segundo. É isso que a frequência representa. Então, período diminui, frequência aumenta, resposta letra B de bola. Questão de consumo energético agora, hein? Me diz que o valor do quilowatt-hora é de 65 centavos. Um chuveiro elétrico tem 5.500 watts e fica ligado por 12 minutos. A questão quer saber qual é o valor desse banho. Veja bem, importantíssimo, o consumo energético é a potência vezes o tempo. Por exemplo, se a potência do chuveiro é de 5.000 watts, o watt é joule por segundo. Se ele ficar ligado durante 1 segundo, 5.500 joules por segundo, então seriam 5.500 joules. Se ele ficasse 2 segundos, seria 2 vezes isso. 3 segundos, 3 vezes isso e assim por diante. O consumo energético é a potência vezes o tempo em que ele fica ligado. Porém, você já percebeu que se eu faço essa conta com watt e segundo, putz, essa conta ela vai ficar meio grande, né? Porque aqui eu estou avaliando 1, 2, 3, 4 segundos. A questão me pede em 12 minutos. Tem questão que me pede no mês. Então, uma solução alternativa é, ao invés de trabalhar com a potência em watt e o tempo em segundos, para que a energia saia em joule, nós utilizaremos potência em kilowatt e o tempo em hora. É claro que desse jeito a energia não sairá em joule. Ela sairá em quê? Sairá no que nós chamaremos de quilowatt-hora. Ou seja, quilowatt-hora é a unidade de energia, assim como joule, assim como caloria. Vamos fazer essa conta em quilowatt-hora. O consumo energético então seria a potência de 5.500 watts, passando para quilowatt, 5,5, né? Voltei 3 casas. Vezes tempo. O tempo é de 12 minutos. Porém, 12 minutos representa quanto da hora? 12 minutos, faça a regrinha de 3, né? 1 hora são 60 minutos, então 12 minutos, x horas. X, portanto, igual a 12 dividido por 60. 1/5 de hora. Então veja bem, coloquei o meu tempo em hora e a minha potência em kilowatt. A minha energia, portanto, consumida é de 5,5 dividido por 5, 1,1 kWh. Esse é o valor do consumo energético, 1,1 kWh. Mas a questão não me perguntou isso. A questão me perguntou quanto que ele paga por banho. Lembrando, o preço do quilowatt-hora na questão é de 65 centavos. Quer saber quanto que ele paga? Pegue esse valor e multiplique por 65 centavos. Então, o valor que ele vai pagar seria 0,65 centavos vezes 1,1, o que nos dá aproximadamente 72 centavos. 72 centavos é o preço, então, que ele paga por banho. Resposta letra B de bola. Última questão, então, uma questão de indução eletromagnética, fundamento da indução eletromagnética. Sabemos que todas as vezes que existir variação do fluxo magnético em uma espira, mas o que é fluxo magnético, Thales? Fluxo magnético representa a quantidade de linha de indução que passa pelo interior da espira. Todas as vezes que essa quantidade mudar, vai aparecer na espira uma corrente elétrica induzida. Bom, a questão propõe uma situação clássica, que é uma espira com um ímã. Foi o que eu fiz aqui. Imagine então uma espira com um ímã, polo norte e polo sul. Como é que a gente representa o campo magnético gerado por esse ímã? Sempre sai do norte e entra no sul. Tá aqui, ó. Sai do norte e entraria aqui no sul. Entretanto, não vou representar. Repare, com o meu desenho você está vendo então que do ímã algumas linhas de indução passam pelo interior da espira. Geram o que a gente chama de fluxo magnético. Uma quantidade de linha de indução fluindo por ali. Todas as vezes que o fluxo magnético muda, aparece na espira uma corrente elétrica induzida. Essa é a chamada lei de Lenz. Bom, quais são as opções para se mudar
o fluxo magnético nessa espira. Você poderia, por exemplo, pegar esse ímã e aproximá-lo da espira. Repare, se eu aproximo ele da espira, linhas que antes não passavam pelo interior dela, agora poderiam passar. Eu aumentaria assim o fluxo magnético, surgiria corrente elétrica na espira. Afastar o ímã também é uma possibilidade. Quando eu afasto da mesma forma, menos linhas passariam pelo interior da espira. Estou mudando o fluxo magnético, é o que importa, e surgiria corrente elétrica induzida. Mas vem cá, se eu colocar ímã e espira para deslocar no mesmo sentido com a mesma velocidade, será que o fluxo magnético vai mudar? Não. Eles não estariam se aproximando ou se afastando. E aí não haveria mudança do fluxo, não faz gerar corrente elétrica induzida. Para ter corrente elétrica induzida, tem que ter variação do fluxo. Portanto, a situação que não gera corrente, resposta letra C. Então é isso. Chegamos ao final do nosso vídeo da resolução da prova de Itaúna. Espero que tenha gostado, não esqueça de dar um like aqui não. Compartilhe com os amigos, inscreva-se aqui no canal, afinal de contas tem muito conteúdo rolando e todas as vezes que sai vídeo novo, você vai ser notificado, não perdendo nenhum. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário e espero que você, que fará a prova de Itaúna, faça uma boa prova. Até mais!